Pastor Edson já praticamente pregou esta palavra aqui hoje. Eu estava falando com a minha esposa ali, eu acho que eu não preciso nem mais falar nada. Porque o pastor ele já foi usado, outras pessoas também, com algumas referências que eu vinha pegando, também ministrou também aqui, como a irmã lá falou de Jeremias 33:3. Então eu tenho certeza que, de fato, era isso que Deus queria falar nesta noite. No seu verso 31. Lucas, capítulo 18. Fala sobre o cego de Jericó. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai começar a partir do seu verso 31. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: E, tomando consigo os 12, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. E ele, nada disso entendiam. No caso aqui, os discípulos. Eles nada disso entendiam. E a palavra lhe eram encobertas, não percebendo o que se lhe dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele falou durante um tempo no meu coração, e eu pedia muito a Ele que fosse algo que eu pudesse levar, que as pessoas precisavam ouvir e não que elas queriam ouvir. E Deus ele falou muito no meu coração enquanto eu orava, enquanto eu buscava. Conforme a gente lê a palavra do Senhor, ela vai se renovando. Você pode ler ela 10 vezes, ela vai ser revelada de forma diferente 10 vezes para você. E aqui Jesus ele reúne o seu discípulo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui no primeiro versículo, Jesus ele reúne os seus discípulos e começa ali a dizer para eles o que iria acontecer. Porque de fato deveria acontecer como os profetas do Antigo Testamento eles tinham profetizado. Como seria o fim, no caso de Jesus. Então ali deveria ser cumprido, deveria ser alinhado o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. Eles devem andar alinhado. Tudo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento deveria ser cumprido no Novo Testamento. E ali Jesus ele começa a falar que ele seria judiado, que ele seria açoitado e que ele seria morto. Porém, ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, por incrível que pareça, a visão dos discípulos estavam fechadas. Por quê? Por que fechadas? Porque eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando naquele momento. A visão deles, eles estavam sem entendimento. Como assim? O que está acontecendo? O que Jesus está falando? Vocês podem perceber que eles ouvem a palavra de Jesus, porém se calam e apenas seguem a Jesus com a multidão. No seu versículo 35, ele entra em Jericó
Jesus ele está caminhando para Jerusalém, porém ele tem que passar por Jericó. Ali seria caminho. E aqui Deus já falou comigo, porque aonde Deus entra, algo diferente tem que acontecer. Não foi diferente em Jericó, era caminho para Jerusalém. Então tinha um propósito. Jesus não passa em lugar nenhum sem motivo, por circunstâncias nenhuma, por coincidência. Haveria de passar ali porque tinha um propósito de Deus passar naquele lugar. O irmão também lhe falou sobre Zaqueu. Zaqueu também foi um que aproveitou da oportunidade de Jesus passando por Jericó. Naquele momento, Zaqueu também aproveitou a oportunidade. Ele subiu, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria conhecer Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porém, ele queria de verdade ter um contato, ter uma convivência, experimentar Jesus. E quando ele subiu, ele ali, Jesus já chama pelo nome. Ele foi muito feliz quando ele falou. Ele chama pelo nome. E ele percebe, como assim esse homem me conhece? Da onde? E ele simplesmente, Jesus chama e fala: hoje me convém entrar em sua casa. Ou seja, a salvação encontrou Zaqueu. Oh, glória! Nesse versículo de número 36, aqui fala sobre ele ouvir que a multidão estava, que Jesus estava passando naquele meio ali, e ele começou a ouvir uns barulhos diferentes. Creio eu, irmãos, que quando a gente começa a conviver em um determinado lugar por muito tempo, a gente conhece cada detalhe, a gente pode ser cego, mas parece que a gente consegue ouvir as pessoas passando. Pô, é como se a gente conhecesse as pessoas passando ali todo dia, até fulano. Poxa, eu acho que fulano está passando aqui, porque você já conhece, porque você viveu muitos e muitos anos naquele lugar. Creio eu, irmão, que não havia só aquele cego naquele lugar. Creio eu que naquele caminho ali havia muitos enfermos, todo tipo de enfermos. Ali havia leprosos, ali havia cegos, ali havia mudos. Porém, apenas um conseguiu chamar a atenção de Jesus. Como nós podemos ver aqui, ele começa a perguntar à multidão: o que está acontecendo? Estou ouvindo barulho, pegadas, movimentos diferentes do que eu estou acostumado, porque eu estou aqui todos os dias. Porque aquele homem, ele recebia esmolas, mantimentos todos os dias, e tudo que ele recebia, ele voltava, porque o que ele recebia nada mais, nada menos que era do homem. Só que naquele dia a vida dele ia mudar, porque o que ele ia receber de Jesus era eterno, era duradouro. Então, o que Deus está falando para nós é que muitas das vezes nós queremos receber, mas o que a gente recebe do homem é nada mais, nada menos que passageiro. Você vai receber aqui, mas no dia seguinte você vai continuar a mesma rotina. Foi o que aconteceu com aquele cego. Ele estava sempre no mesmo lugar, porque ele recebia, voltava, recebia e voltava. Só que naquele dia ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudaria completamente. Glória a Deus. E conforme ele ouviu, ele começou a clamar muito forte. Era um clamor que vinha da alma, não era qualquer grito, era algo como se ele estivesse desesperado. Ele precisava, era a chance dele, era a oportunidade da vida dele. Por que estou falando que era a oportunidade da vida dele? Porque era o fim do ministério de Jesus na terra. Jesus não passaria novamente por Jericó, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado e morto, e ressuscitaria, e ele está vivo, e ele está aqui hoje. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Aleluia. Enquanto ele clamava, muitos os repreendiam. E o que eu aprendo com esse versículo, ele é muito forte, irmão, porque muitas das vezes nós estamos do lado de pessoas que às vezes parece que estão nos ajudando, mas estão tentando calar a nossa voz. Observe, olha o que ele fala aqui. E disseram: Jesus o Nazareno passava, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o 39. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele ainda gritou e clamou ainda mais. O que eu aprendo com isso, irmão, é que tem gente
dentro da própria igreja que se diz que anda com Jesus, que diz que é crente, que ao invés de te incentivar a chegar mais perto, a conseguir aquilo que você tanto ora, que você tanto busca, ele não ora, não quer que você ora. Ele não busca, não quer que você busque. Você está caminhando, mas ele quer te parar. Então aqui está dizendo isso. Tem gente que ao invés de te incentivar, está querendo calar o teu clamor. Ao invés de ele te ajudar, interceder pela tua vida. O que você está precisando? Você está orando por quem? Eu estou orando pelos meus filhos que estão na droga, pelo meu esposo que é alcoólatra, pela minha filha. Meu irmão, está perdido, não tem mais jeito não. Pelo amor de Deus, não seja esse crente não, irmão. Se você vê que o teu irmão está precisando de uma ajuda em oração, vai ali com ele, está orando por quem? Eu vou orar contigo, eu vou interceder. Porque o mesmo Deus que tu segue, eu sirvo. E se ele fizer na tua vida, ele vai fazer na minha também. Glória a Deus. Então tem muitos crentes que estão fazendo o contrário. Ao invés de incentivar teu irmão, estão colocando ele lá para fora. E muitas das vezes a gente acha que é o de lá de fora que vai jogar a gente lá para fora, e é muitas das vezes os de dentro que estão jogando a gente lá para fora. E mais embaixo ele vai falar assim: Então Jesus parando, mandou que trouxessem, e chegando ele, perguntou: Dizes, que queres que te faça? E o Senhor lhe respondeu, e o cego respondeu: Que eu tenha vista. Aqui também o Senhor falou muito ao meu coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. O Senhor, Ele sabe o que a gente quer. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe tudo o que precisamos, porque o Senhor, Ele sabe, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece o nosso pensamento. Antes de você falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Amém. Só que Ele chega para o cego e pergunta: O que queres que eu te faça? Sabe o que isso veio ao meu coração? É que ele queria ouvir o que de fato aquele cego queria. Aquele cego, ele podia querer outras coisas, ele podia pedir comida, ele podia pedir alimentação, acredito eu que estava com fome, ele podia pedir todo tipo de coisas, riquezas, mas Jesus, ele queria ouvir da boca do cego. No livro de Ezequiel, deixa eu só passar aqui rapidinho que eu tinha marcado, 37. Olha só como é que isso casa com um cego. No livro de Ezequiel 37, no seu versículo 4, vai dizer assim, na verdade o 3, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Agora olha o versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Observe, o Senhor Deus, ele sabia que aqueles ossos poderiam reviver, mas ele queria ouvir de Ezequiel. Jesus sabia o que o cego queria, mas ele queria ouvir do cego. Então, muitas das vezes é isso que está faltando dentro de nós. Nós queremos, mas nos calamos, ou não sabemos pedir ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa boca, o que a gente fala, tem poder, tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Então, cuidado muitas das vezes com o que a gente fala, porque o que a gente fala se cumpre, independentemente se é para amaldiçoar ou para abençoar. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Então o Senhor, ele concede. O Senhor concede a visão depois de tudo aquilo que ele passou. Irmão, creio eu que aquele homem deve ter sofrido demais. Imagina você passar toda a sua vida na escuridão, onde pessoas passavam por ele como se não tivesse ninguém ali, como se ele fosse invisível àquela situação. Imagina um homem sentado neste momento aqui no canto, cheio de pessoas aqui, e ninguém oferece uma ajuda. Oferece muitas das vezes migalha, coisas que ele vai receber, no dia seguinte vai embora. Tem uma coisa muito interessante que o Senhor falou comigo também, a questão dos olhos espirituais. No começo eu falei que a visão dos discípulos, elas estavam fechadas, certo? Na visão da multidão também os olhos espirituais da multidão estavam fechados, porque eles não conseguiam contemplar com seus olhos espirituais que aquele cego
através de Jesus ele podia ser curado. Diferente daquele cego, que ele estava cego fisicamente, porém o seu coração, os seus olhos espirituais estavam abertos, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E logo em seguida, aqui no seu versículo de número 43, logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todos puderam ver, ou seja, aqueles que não conseguiram contemplar com os olhos espirituais a cura daquele cego, tiveram que contemplar a cura daquele cego com os olhos físicos. Ou seja, o Senhor mostrou para eles o poder que ele tinha. Então, muitas das vezes, nós sabemos que servimos um Deus poderoso, nós sabemos que temos um Deus que tudo pode, que tudo faz, mas muitas das vezes não sabemos falar. Nós precisamos entender que o Senhor ele é poderoso para fazer tudo. Ele faz, desfaz, constrói, destrói. Ele mata, ele ressuscita, porque ele é dono de tudo. Tudo é para ele, tudo é por ele. Aleluia, louvado seja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu quero Jesus. dizer para vocês nesta noite, assim como aquele cego, ele conseguiu receber o seu milagre por ele aproveitar a oportunidade. Você que está ao alcance da minha voz agora, que está escutando esta mensagem e muitas das vezes não tem coragem ou porque tem vergonha, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando hoje, porque esta oportunidade ela pode não mais voltar a acontecer. Assim como aquele cego agarrou aquela oportunidade, assim como aquele cego aproveitou a chance, a oportunidade de ser curado, a salvação está batendo a sua porta hoje. Você pode receber Jesus, basta você sair da sua zona de conforto neste momento e começar a caminhar e vir em direção à igreja, que nós estaremos aqui orando pela tua vida, e através da sua vida outras vidas serão alcançadas, a sua vida será salva, a tua família será salva, você será instrumentos para salvar outras pessoas. Aleluia. Então você que está ao alcance dessa voz, aproveite essa oportunidade. Assim como aquele cego e o Zaqueu também aproveitou a oportunidade, porque foi única. Porque ele não voltaria mais a Jericó. Seria a sua última passada ali. Então o que eu quero dizer para os irmãos, a chave dessa mensagem é: clame a Ele, porque o céu responde. Independentemente da sua situação, não importa. Deus ele tem contemplado o seu coração, Deus tem visto as suas necessidades, mas Ele quer ouvir de ti, Ele quer que você clame a Ele, Ele quer que você mergulhe, Ele quer que você busque, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Não fale apenas da boca para fora, fale de dentro, clame, assim como a irmãzinha ali falou em Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei. É o Senhor falando para mim e falando para ti hoje. Se clamares a mim de todo o seu coração, eu venho do céu e respondo. Aleluia, louvado seja o seu nome. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agarrei essa oportunidade, irmão, talvez muitos estejam até surpresos por eu estar com o microfone na mão, porque eu estou acostumado a tocar teclado. Eu sou do Ministério da DTS, Figueira. Até a irmãzinha ali está olhando para mim ali. Não costumam me ver com o microfone falando, ministrando a palavra. Mas quando o pastor, ele chegou para mim e falou: você vai ministrar lá no ponto de pregação. Glória a Deus. Eis-me aqui, pastor. Seja conforme a tua vontade. Em nenhum momento eu cheguei para ele e falei assim: não vou não, pastor. Isso não é para mim não, vou ficar no meu tecladinho ali mesmo. Eu gosto de tocar teclado, mas eu falei para Deus: Pai, eu não quero ficar só sentado ali naquele teclado. Eu amo o que eu faço de coração. Os irmãos que veem, eu adoro mesmo de forma que eu me entrego. Mas eu falei para Deus em todas as minhas orações, eu falei: Pai, eu quero mais. Eu posso mais, eu sei que eu posso oferecer mais para ti. Não dá para ficar só aqui, tá bom, eu estou te adorando, tá gostoso, é bom demais, mas eu preciso de mais, Senhor, tá queimando aqui dentro de mim. Aleluia. E acho que uns 15 dias, 2 semanas, o pastor veio, me fez um convite, eu falei: a resposta de oração, irmão. Se o teu coração arde, você agarra as oportunidades que aparecem, porque eu estava orando, busquei, o Senhor me respondeu de imediato, mas eu poderia chegar e falar assim: não estou preparado, não tem condição, eu não sei, como é que eu vou fazer? Vou pegar aquele microfone e vou começar a tremer
porque, gente, eu estou surpreendendo eu mesmo. Nesse momento aqui, Aleluia. só Deus sabe como eu cheguei aqui. Mas o Senhor em todo, eu estou muito feliz. Aleluia. Meu coração arde, meu coração queima de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Porque hoje eu rompi com os meus medos, as minhas inseguranças, tudo aquilo que me impedia de falar do amor de Deus, foi jogado por terra e para vergonha de Deus. Porque hoje é o primeiro de muitos para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Os irmãos talvez não sabem, mas é a minha primeira vez que eu estou pregando. Tá? É a primeira vez que eu vim, é a primeira vez que eu estou pregando. Eu estou muito feliz, satisfeito, porque Deus, Ele confirmou o que eu vinha estudando, o que Ele veio colocando no meu coração lá atrás. Irmão, um mês, poderia acontecer muita coisa. Aí hoje eu começo a sentar ali, oro, começo a louvar com os irmãos. Aí vem meu pastor, Marcos 10. Falei, acabou com a minha pregação. Eu falei, vou sair, vou embora, né? O pastor já pregou. O pastorzão aqui já pregou, não tem mais o que fazer, irmão. Aí vem meu irmãozinho e fala de Zaqueu, referência que eu também tinha botado aqui no celular, mas não precisa nem usar, o irmão já falou. Porque Deus ele tinha que falar isso hoje. Deus ele precisava que nós entendêssemos, foi como eu falei no começo. Muitas das vezes a gente vem para a igreja para ouvir aquilo que queremos, mas não é assim que funciona, irmão, é do jeito que Ele quer. É como Ele quer. E não precisa rodar, pular, fazer um monte de coisa não. Simplesmente entregue a mensagem, entregue aquilo que Ele mandou, é o suficiente. Nós vamos para casa, vamos guardar na tábua do nosso coração e vamos colocar em prática. Aleluia. Aí às vezes, muitas das vezes acontece um movimento danado, pula, papapá, e todo mundo sai daqui do mesmo jeito que entrou. Mas eu creio que assim como Deus falou comigo durante esse tempo todinho, Deus entregou hoje aqui nesta noite. Eu agradeço de forma extraordinária, eu estou muito feliz, satisfeito, eu saio daqui pulando de alegria, porque eu rompi com os meus medos e hoje eu vi uma promessa, mais uma das promessas de Deus na minha vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.